A Audiolivros Mágicos apresenta a obra-prima da literatura inglesa, uma narrativa poderosa e tragicamente bela de um amor proibido. Você está prestes a adentrar o inferno. Mas não hesite, a viagem valerá cada segundo. Essa é uma história de amor e obsessão. E de purgação, crueza, devastação. Emily Brontë. O Morro dos Ventos Uivantes. Capítulo 1. 1801. Acabei de chegar de uma visita ao meu senhorio, o único vizinho que me poderá incomodar. Que bela região, esta! Em toda a Inglaterra, acho que não poderia ter encontrado um lugar tão completamente afastado da sociedade humana. Um perfeito paraíso para os misantropos, eu e o Sr. Atif formamos um par bem adequado para dividi-lo entre ambos. Grande sujeito. Não deve ter suspeitado de como simpatizei com ele, assim que viu seus olhos negros recolherem-se, desconfiados, sob as sobrancelhas, à medida que eu me aproximava, e os seus dedos afundarem ainda mais, com ciumenta determinação, no seu colete, quando anunciei quem era. Sr. Atif? Disse eu. A resposta foi um aceno. Sou Lockwood, o seu novo inquilino. Tenho a honra de vir falar com o senhor logo após a minha chegada, para dizer-lhe que espero não o ter importunado com a minha insistência em solicitar a ocupação da Granja Thrushcross. Ouvi dizer, ontem, que o senhor tinha pensado, a Granja Thrushcross pertence-me, interrompeu ele secamente. Não iria permitir que ninguém me importunasse, se pudesse me opor a isso. Entre. Esse entre foi dito entre dentes e no tom de quem diz, vá para o diabo. Até mesmo a cancela em que ele se apoiava não fez qualquer movimento para acompanhar as suas palavras, e acho que foi precisamente isso que me levou a aceitar o convite. Sentia-me interessado por aquele homem, cuja misantropia parecia ainda maior do que a minha. Quando ele viu meu cavalo empurrar a porteira, estendeu a mão para abri-la e precedeu-me, soturnamente, ordenando, ao entrarmos no pátio. Joseph, leve o cavalo do Sr. Lockwood, e traga-nos vinho. Eis aí toda a criadagem, pensei, ao ouvir aquela dupla ordem. Não espanta que a grama cresça entre as pedras do caminho e o gado seja o único jardineiro. Joseph era um homem de idade, ou melhor, um autêntico velho, muito velho, talvez, embora saudável e enérgico. Deus nos acuda! Murmurou com evidente desprazer, enquanto me desembaraçava do cavalo, e ao mesmo tempo me olhava com ar tão sombrio, que eu caridosamente conjeturei que talvez ele precisasse do socorro divino para digerir o seu almoço e sua piedosa exclamação nada tivesse que ver com a minha inesperada visita. A propriedade do Sr. Atif chama-se, adequadamente, Wuthering Heights, ou Morro dos Ventos Uivantes, nota do editor, sendo Wuthering um significativo adjetivo provinciano para designar o tumulto atmosférico ao qual ela está sujeita em tempo tempestuoso. De fato, ali sempre sopra um ar puro e estimulante. Pode-se imaginar a fúria do vento do norte soprando sobre a propriedade, pela excessiva inclinação de alguns enfesados abetos plantados na extremidade da casa e por uma fila de esquálidos espinheiros, todos estendendo seus membros na mesma direção, como se pedindo esmolas ao sol. Felizmente, o arquiteto cuidou de fazê-la forte. As janelas, estreitas, estão bem embutidas na parede, e os cantos são defendidos por grandes pedras salientes. Antes de atravessar a soleira, parei para admirar uma quantidade de grotescos entalhes espalhados sobre a fachada e, principalmente, à volta da porta, por cima da qual, entre uma orgia de grifos semi-esboroados e menininhos despudorados, detectei a data 1500 e o nome Areton Earnshaw. Tive vontade de fazer alguns comentários e pedir ao proprietário que me fornecesse um breve histórico do lugar, mas a sua atitude parecia exigir que eu entrasse sem mais delongas ou então partisse, e não quis aumentar-lhe a irritação antes de ter entrado. Um passo e estávamos na sala, sem qualquer vestíbulo ou corredor introdutório. Aqui, dão à sala o nome de casa, e geralmente serve de cozinha e de sala de estar. Mas creio que no Morro dos Ventos Uivantes a cozinha fora forçada a retirar-se para outros quartéis. Pelo menos, distingui um barulho de tenazes e utensílios culinários vindo de dentro da casa, e não vi sinais de assados ou cozidos na enorme lareira, nem brilho de caçarolas de cobre ou passadores de lata nas paredes. Numa extremidade da sala, porém, a luz e o calor do fogo se refletiam esplendidamente em filas de imensos pratos de estanho, entremeados de canecas e jarras de prata, que se erguiam, sobre um vasto aparador de carvalho, como uma torre, até o teto. Este nunca fora tapado,
Toda a sua anatomia estava à vista, exceto onde uma prateleira, cheia de bolos de aveia, pedaços de pernas de bois e de carneiros, pernis e presuntos, a escondia. Sobre a lareira haviam-se várias armas de fogo antigas, de aspecto terrível, e um par de enormes pistolas, além de 3 caixas de folhas para chá pintadas com cores vivas e dispostas, à guisa de ornamento, ao longo da beirada da lareira. O chão era de pedra branca e lisa, as cadeiras, primitivas e de espaldar alto, pintadas de verde, uma ou duas, mais pesadas e negras, 22 entreviam-se na penumbra. Sob um arco, debaixo do aparador, repousava uma grande cadela pointer, vermelho escura e rodeada por uma porção de barulhentos cachorrinhos. Outros cães perambulavam de um lado para outro. O aposento e a sua decoração não teriam nada de extraordinário se pertencessem a um pacato fazendeiro local, de aspecto teimoso e membros rijos, realçados por calções até os joelhos e polainas. Um tal fazendeiro, sentado na sua poltrona, caneca de cerveja espumejando sobre uma mesa redonda à sua frente, é coisa que se vê em qualquer passeio de 5 ou 6 milhas por estas colinas, desde que se faça a visita a uma hora certa, logo depois do almoço. Mas o Sr. Yatif contrasta singularmente com a casa em que mora e o seu estilo de vida. Na aparência, é um autêntico cigano de pele escura, no trajar e nas maneiras, um cavalheiro, isto é, um cavalheiro como são tantos fidalgos do interior, bastante desalinhado, talvez, mas não desagradavelmente, graças à sua silhueta esbelta e ereta, e também bastante arisco. Possivelmente algumas pessoas viriam orgulho nele, eu tenho com ele uma afinidade que me diz não ser nada disso, sei, por instinto, que a sua reserva vai desde uma aversão às demonstrações ostensivas de sentimentos até às manifestações mútuas de gentileza. Deve amar e odiar igualmente, em silêncio, e achar uma espécie de impertinência no fato de ser amado e odiado. Não, estou me precipitando, atribuindo-lhe demasiadamente a minha própria maneira de ser. O Sr. Yatif talvez tenha razões inteiramente diferentes das minhas para não estender a mão ao fazer um novo conhecimento. Suspeito que o meu temperamento seja quase peculiar, a minha querida mãe costumava dizer que eu nunca teria um verdadeiro lar, e ainda no verão passado provei ser completamente indigno de o possuir. Ao gozar um mês de bom tempo à beira-mar, conheci uma criatura fascinante, uma verdadeira deusa para os meus olhos, enquanto não reparou em mim. Nunca lhe confessei verbalmente o meu amor, mas, se é certo que os olhares falam, o mais completo idiota teria percebido que eu estava apaixonado. Por fim, ela o entendeu e lançou-me também um olhar, o mais doce dos olhares. E que foi que eu fiz? Confesso, envergonhado, recolhi-me a mim mesmo, qual um caramujo, a cada olhar dela, mas eu me encolhia, maior frieza aparentava, até que, finalmente, a pobre começou a duvidar dos seus próprios sentidos e, cheia de confusão pelo suposto engano, convenceu a mãe de que deviam partir. Graças a essa estranha mudança de atitude, ganhei a reputação de ser uma pessoa desumana, quão pouco a mereço, só eu o sei. Tomei assento a uma das extremidades da lareira, em frente ao meu senhorio, e tentei preencher um intervalo de silêncio acariciando a cadela, que deixara a sua ninhada e se esgueirava por trás das minhas pernas, o focinho arreganhado e as brancas presas como que se preparando para morder. A minha carícia provocou um rosnar longo e gutural. É melhor deixar a cadela em paz, rosnou também o Sr. Yatif, evitando maiores demonstrações com um pontapé. Ela não está acostumada a mimos, não a tratamos como um animal de estimação. E, dirigindo-se para uma porta lateral, gritou, uma vez mais, Joseph. Joseph respondeu qualquer coisa dos fundos da adega, mas não deu sinal de subir, de modo que o amo mergulhou ao encontro dele, deixando-me visares com a terrível cadela e um par de felpudos cães pastores, que com ela mantinham uma zelosa guarda sobre os meus movimentos. Não desejando entrar em contato com as suas presas, conservei-me quieto, mas, imaginando que eles por certo não entenderiam insultos implícitos, tive a triste ideia de me pôr a piscar e a fazer caretas para o trio, e não sei que contorção da minha fisionomia irritou a madame, que de repente se atirou sobre mim, furiosa. Repeli-a e apressei-me a interpor a mesa entre nós. Esse procedimento excitou toda a matilha. Meia dúzia de demônios de 4 patas, de vários tamanhos e idades, saíram de diversos esconderijos e pularam para cima de mim. Senti os calcanhares e as abas do casaco serem atacados, e, afastando os combatentes maiores da melhor maneira possível, com o atiçador, vi-me obrigado a pedir, em voz alta, que alguém da casa me ajudasse a restabelecer a paz.
O Sr. Yativ e o seu criado subiram a escada da adega com irritante calma, não creio que se movessem um segundo mais depressa do que de hábito, embora a sala fosse um verdadeiro pandemônio de gritos e latidos. Felizmente, alguém da cozinha apressou-se um pouco mais. Uma robusta senhora, com o vestido arregaçado, braços nus e faces avermelhadas pelo fogo, correu para onde estávamos, brandindo uma frigideira, e tal uso fez dessa arma e da sua língua, que a tempestade amainou magicamente, e só ela ficou ali, ofegando como o mar após um vendaval, quando seu patrão entrou em cena. Que diabo está acontecendo aqui? Perguntou ele, olhando-me de maneira que eu mal podia suportar, após tão inóspito tratamento. Que diabo, realmente? Resmunguei. Uma vara de porcos danados não poderia ter piores instintos do que esses seus cães. É quase a mesma coisa que deixar um estranho com um bando de tigres. Eles não se metem com pessoas que não mexem em nada, observou ele, colocando a garrafa diante de mim e devolvendo a mesa ao seu lugar. Os cães fazem bem em ser vigilantes. Aceita um copo de vinho? Não, muito obrigado. Não foi mordido, foi. Se tivesse sido, teria deixado o meu sinete no animal. O rosto de Yativ abriu-se numa espécie de sorriso. Ora, disse, o senhor está nervoso, Sr. Lockwood. Vamos, tome um copo de vinho. As visitas são de tal modo raras nesta casa, que eu e os meus cães, devo confessá-lo, mal sabemos como recebê-las. À sua saúde. Curvei-me e brindei a saúde dele, começando a perceber que seria idiota ficar ofendido pelo mau procedimento de meia dúzia de cães. Além disso, não queria proporcionar mais motivo para diversão, pois era isso que estava acontecendo. Quanto a ele, provavelmente movido pela prudente lembrança de que era loucura ofender um bom inquilino, abandonou um pouco o lacônico estilo de economizar nos pronomes e nos verbos auxiliares e iniciou o que supunha ser um assunto de interesse para mim. Uma dissertação sobre as vantagens e as desvantagens do meu novo lugar de retiro. Achei-o muito inteligente nos tópicos que tocamos, e, antes de me despedir, senti-me encorajado a dizer que voltaria amanhã. Evidentemente, ele não queria a nova intrusão. Mesmo assim, irei. É espantoso como pareço sociável, se comparado com ele.